é complicado definir a matemática. Se você perguntar para um estudante do ensino básico, ele provavelmente irá lhe responder números. Já se você perguntar para um estudante do ensino fundamental, a resposta começa a ficar um pouco mais complexa. A matemática é números e a letra X. E se você for além e perguntar a um estudante do ensino médio, aí a coisa começa a perder o rumo. A matemática é números, letras, gráficos, formas e coisas que ninguém entende. Bom, não existe uma definição precisa para o que é matemática. Mas se perguntarmos para alguém que pesquisa a matemática ou simplesmente abrir o dicionário e pesquisar o termo, você terá que a matemática é essencialmente uma disciplina que estuda objetos abstratos a partir das suas relações lógico-dedutivas. Mas o que é lógica e o que é dedutivo? Fique tranquilo que teremos todo esse vídeo para discutir esses conceitos e muito mais. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Matemática Além dos Números. Chegou o grande dia. Hoje começamos a playlist de como escrever e interpretar provas matemáticas. Não, eu não estou falando dessa prova que você faz na escola, eu estou falando de demonstrações matemáticas, argumentações lógicas, como provamos algo. E tamanha a importância desse dia que eu estou aqui, cortei o cabelo, camisa nova que minha prima me deu. Aliás, depois de me dar essa camisa, ela se tornou a maior patrocinadora do canal. Se você quiser se tornar um patrocinador também, fique à vontade. Na primeira parte dessa playlist, vamos discutir o aspecto lógico da coisa. Você vai ver os conceitos desse vídeo, depois você vai ver os conectivos lógicos, a tabela verdade e muitas outras coisas, quantificadores. Se enxergarmos a matemática como um jogo, a lógica é o manual de instrução. Sem a lógica não tem o tabuleiro, não tem as peças, não existe sequer a caixa onde vem o jogo. Em seguida começa a parte que vai ganhando cada vez o gosto de matemática. Começa a parte de estratégias de demonstração. Você vai ver o que é uma demonstração por absurdo, o princípio da indução finita e muitas outras coisas. Acho que você já pegou a ideia, eu não vou dar muito spoiler. Não é porque eu ainda não organizei a playlist toda, não tem nada a ver com isso. Tá bom, vamos ver o que é lógica então. Basicamente, a lógica é a disciplina que avalia se um argumento é bom ou ruim, ou se ele faz sentido ou não. Tá, essa parece uma definição bem simplista, mas vamos nos aprofundar um pouco nesse assunto vendo outro conceito, o conceito de argumento. No sentido lógico, um argumento não é essa discussão que acontece entre nossos vizinhos de madrugada e que não deixa a gente dormir. Argumento é um conjunto de proposições que se organizam em premissas e conclusão. As proposições são frases declarativas que têm um valor lógico, verdadeiro ou falso. Nunca pode ser os dois ou não ter valor lógico. As premissas são as proposições que dão suporte à conclusão. Vamos supor que você queira argumentar em favor de um político. Você fala então que o político A reformou as escolas e aumentou o salário dos professores. Logo, o político A investiu em educação. Perceba que o objetivo desse argumento é falar que o político A investiu em educação. Então essa é a nossa conclusão. Mas as proposições que sustentam a nossa conclusão é de que o político A reformou as escolas e aumentou o salário dos professores. Então, essas proposições são as premissas do nosso argumento. Um argumento pode e deve ter somente uma conclusão. Se um argumento tiver duas conclusões, é porque são dois argumentos diferentes. Já em relação à quantidade de premissas, não existe uma quantidade nem máxima e nem mínima. Isso significa que um argumento pode não ter premissa nenhuma. Isso pode parecer um pouco contraintuitivo para você, porque eu falei anteriormente que as premissas dão suporte à conclusão. Então, se um argumento não tem premissa, a conclusão não tem suporte e cai. Mas a ideia aqui
é que não existem proposições que contradizem a nossa conclusão, muito mais do que não existem proposições que dão suporte à nossa conclusão. Dizemos que esse tipo de conclusão, que não tem premissa dando suporte, são verdades autoevidentes. Um exemplo de verdade autoevidente seria a conclusão, que tudo é idêntico a si mesmo. Perceba que não tem uma forma de você falar que isso não é verdade. Então não precisamos de premissas para dizer que essa conclusão é verdadeira. Na matemática chamamos essas conclusões autoevidentes de axiomas. Elas são a base de uma teoria matemática. Todas as outras proposições decorrem dos axiomas. Os axiomas geralmente são verdades óbvias ou simplesmente um consenso entre os matemáticos de que eles querem partir dali para construir uma teoria. Ou seja, é o ponto de partida. Tá, já entendemos o conceito de argumento, premissa e conclusão. Mas então, como avaliamos se o argumento é bom ou ruim? Esse que é o objetivo inicial da lógica. Existem dois conceitos muito importantes e distintos que é comum que as pessoas se confundam: o conceito de verdade e o conceito de validade. O conceito de verdade se refere a uma proposição específica. Uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Já o conceito de validade se refere ao argumento como um todo. O argumento pode ser válido ou não. Então é tecnicamente incorreto você falar que uma proposição é válida, assim como é incorreto você falar que um argumento é verdadeiro. Um argumento é válido quando, se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também é obrigatoriamente verdadeira. Dizemos então que a conclusão segue as premissas. Em outras palavras, para provar que um raciocínio não é válido, você teria que mostrar que existe pelo menos um caso em que as premissas são todas verdadeiras e a conclusão é falsa. Não está claro ainda? Calma, vamos ver um exemplo. Acompanhe comigo esse argumento. É moralmente errado matar seres que têm consciência. Alguns animais têm consciência. Logo, é moralmente errado matar alguns animais. Para avaliar a verdade de cada proposição dessa, teríamos que recorrer a outras áreas do conhecimento. A primeira proposição diz respeito a uma questão ética. Então teríamos que recorrer à filosofia. Uma análise filosófica aprofundada nos diria se essa proposição é verdadeira ou não. Já a segunda proposição diz respeito a uma questão mais biológica, sobre se os animais têm consciência. Nesse caso, teríamos que avaliar experimentos científicos para dizer se a proposição é verdadeira ou não. Repare comigo, essa conclusão é verdadeira ou é falsa? Não sei, depende. De quê? Se as duas frases anteriores forem verdadeiras, ela será verdadeira. Caramba, você acabou de falar então que esse argumento é válido, porque se ambas as premissas forem verdadeiras, a conclusão é obrigatoriamente verdadeira. Veja que a gente não precisa saber inicialmente a verdade das proposições que compõem um argumento, mas apenas como as premissas se relacionam com a conclusão. Mas calma, talvez eu não tenha te contado a história toda. Quando estamos falando da validade de um argumento, estamos nos referindo a um tipo específico de raciocínio, a dedução. Lembra no início que eu falei que a matemática utilizava o raciocínio lógico-dedutivo? Então, você sabe o que caracteriza a dedução? E qual seria o outro tipo de raciocínio além do método dedutivo? A ideia de que existe dois tipos de argumento, o dedutivo e o indutivo, veio inicialmente de Aristóteles. Os argumentos dedutivos são aqueles onde, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão é obrigatoriamente verdadeira. O raciocínio dedutivo parte de premissas gerais para chegar a conclusões mais específicas e é utilizado na matemática e na filosofia. Um exemplo disso seria um argumento: todo ser humano é um ser vivo. João é um ser humano. Portanto, João é um ser vivo. Se você parar para pensar, verá que no raciocínio dedutivo, todo o conhecimento que há está implícito nas premissas. Nossa função como matemático é mais ou menos o que um escultor faz. Calma, vai fazer sentido. A obra de arte do escultor já está pronta na rocha. O seu papel é apenas tirar os excessos.
Nós, como matemáticos, temos como objetivo esculpir a nossa matéria-prima, que são os axiomas, para criar a nossa obra de arte, que são os teoremas. Não fez sentido, não? Parecia melhor na minha cabeça. Já os argumentos indutivos trabalham com a ideia de probabilidade. Se todas as premissas são verdadeiras, é provável que a conclusão também seja, mas isso não é necessariamente verdade. Esse tipo de raciocínio trabalha com observações específicas para chegar a conclusões mais gerais, e por isso ele é muito importante para o método científico, que trabalha com experimentos para chegar a conclusões gerais. Um exemplo de raciocínio indutivo é o argumento: eu estou com febre e com dor de garganta, portanto eu devo estar gripado. Perceba que quanto mais sintomas eu vou acrescentando, quanto mais premissas, mais forte é o nosso argumento. E essa é a característica de um raciocínio indutivo. Quanto mais premissas, o nosso argumento pode ir ficando mais forte. Isso não acontece em um raciocínio dedutivo, porque um argumento válido não se torna mais válido acrescentando mais premissas. No nosso exemplo, poderíamos dizer que João tem olhos, João fala, João pensa, mas isso não tornaria ele mais ser vivo do que a conclusão que a gente já tinha chegado. O conceito de validade para o argumento só se aplica para raciocínios dedutivos. Um raciocínio indutivo é inválido por definição. E isso não torna um argumento melhor do que o outro, apenas que cada um será aplicado ao seu contexto. O argumento dedutivo será aplicado à matemática e à filosofia, e o argumento indutivo será aplicado à ciência, à metodologia científica. Calma, respira. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Esse é o momento em que você anota todos os conceitos que abordamos até aqui e pensa sobre como eles se relacionam. Eu quero que você se questione: se o argumento dedutivo ele é tão objetivo, como existem tantas correntes filosóficas? Qual o tipo de raciocínio que você mais utiliza no seu dia a dia? O raciocínio indutivo ou o raciocínio dedutivo? Gostou do vídeo? Estamos só começando. Deixa o like, deixe sugestões nos comentários de como podemos melhorar e divulgue a palavra. Esse assunto é muito importante para várias pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo.